Bom dia, meus amores, espero que todos estejam bem, estou com muita saudade de vocês, tá? Pessoal, a nossa aula de hoje será sobre polígonos. Na verdade, eu já tinha pedido para que vocês lessem o livro desse conteúdo, né? Resolvi montar uma videoaula para que o conteúdo ficasse mais bem explicado, ok? Pessoal, qual é a definição de polígonos? Polígonos são figuras planas, ok? Formadas por linhas simples e fechadas. E aqui eu coloquei o que são linhas simples e fechadas. Primeiro, linhas não simples. Linhas não simples são aquelas que se cruzam. Percebam que aqui esta linha ela se cruza e essa daqui também. Linhas fechadas, olha só. Essa daqui é uma figura fechada, não é isso? Todas as linhas elas se encontram em um vértice. Aqui é uma figura aberta, simples, né? Porque as linhas não se cruzam, mas ela é aberta, ok? E aqui ela é simples porque as linhas não se cruzam e fechada. Então, o único exemplo de polígono aqui seria esse daqui. É uma linha fechada e que não se cruza, ou seja, é uma linha simples, ok? Pessoal, nós também podemos diferenciar dois tipos de polígonos. Existem dois tipos de polígonos, os polígonos convexos e os polígonos côncavos. No exemplo dos convexos, nós temos o seguinte, duas definições. Vamos colocar aqui para que a gente entenda a diferença entre um e outro. Primeiro, o seguinte, todos os ângulos internos de um polígono convexo, ele tem que ser inferior a 180 graus. Percebam assim, aqui, olha, esse ângulo aqui, olha, que é ângulo interno, ele tem que ser menor. Qualquer um desses ângulos internos tem que ser menor que 180 graus, ok? E aí, pessoal, eu posso falar o seguinte, olha só, se eu coloquei dois pontos em qualquer região interna aqui e ligar esses dois pontos, essa reta que une esses dois pontos não pode passar por fora do polígono, ok? Uma outra definição é o seguinte, se eu passar uma reta em cima de qualquer lado deste polígono, olha só, essa reta ela não vai passar pela região interna do meu polígono. Então, quando isso acontecer, eu também posso falar que ele é um polígono convexo. Já nos polígonos côncavos, olha só, eu tenho que ter pelo menos um ângulo interno superior a 180 graus. Percebam, olha só, esse ângulo que eu marquei aqui, ele é maior do que 180 graus, não é isso? Ele é maior do que um ângulo raso, lembram disso? E olha só, se eu coloquei dois pontos aqui, a hora que eu for unir esses dois pontos, essa linha vai passar pela região externa do meu polígono. Então, isso também me ajuda a entender que isso é um polígono côncavo. Ou então, se eu marcar sobre uma reta sobre os lados dos meus polígonos, deste polígono côncavo, percebam que essa reta aqui, ela vai passar por dentro, né, do meu polígono, ela vai passar na região interna deste polígono. Então, isso também me demonstra que ele é um polígono côncavo, ok? Então, eu tenho que saber a diferença entre um polígono convexo e um polígono côncavo. Pessoal, a gente geralmente vai usar esse tipo de polígono, tá? O primeiro tipo de polígono, polígono convexo, ok? Então, vamos lá. Quais são os elementos de um polígono? Primeiro, os lados ou arestas, ok? A gente pode chamar de lado ou arestas. Segundo elemento, os vértices, ok? Que são os encontros dos lados ou encontros das arestas, não é isso? Os ângulos internos, ok? Ângulos internos de um polígono. E os ângulos externos, tá? Pessoal, percebam uma coisa, que os ângulos internos, junto com os ângulos externos, eles formam um ângulo de 180 graus. Como eu faço, Bárbara, para poder achar o ângulo externo? Eu prolongo um dos lados do meu polígono. E olha só, eu prolonguei um lado e achei aqui, olha, o ângulo externo a este polígono, a este vértice aqui. Não é isso? Ah, Bárbara, e se eu quisesse prolongar esse lado aqui? Tanto faz. Pensem bem, se eu prolongar aqui e fazer exatamente aqui, olha, o meu ângulo externo, a soma do ângulo interno com o ângulo externo sempre vai ser 180 graus. Então, até coloquei aqui, ó, para que vocês lembrem disso. A soma do ângulo interno e do ângulo externo sempre será de um mesmo vértice, tá, pessoal? Sempre será 180 graus, ok? E agora as diagonais, tá? Olha só,
As diagonais são retas que unem os vértices, não é isso? E que não são os lados, ok? E nós vamos estudar justamente elas um pouco mais aprofundado, ok? Vamos lá. O que são diagonais? Qual é a definição, então, de diagonais? São segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos de um polígono. Percebam que, olha só, esse que está grifado em vermelho aqui, ela é uma diagonal. E ela liga dois vértices não consecutivos. Bárbara, o que são não consecutivos? São aqueles que não estão do lado, logo ao lado dele. Olha só, o consecutivo a este vértice aqui é esse, ou esse outro vértice. Então, por que que isso aqui não é uma diagonal? Porque isso aqui é um lado. Olha só, os segmentos de retas que unem os vértices consecutivos, eles são chamados de lado. Então, esses aqui não são diagonais, eles são os lados, não é isso? A diagonal é essa daqui, ó, e essa nesse caso, não é isso? Porque eles ligam vértices que são não consecutivos ou que não estão um do ladinho do outro, não é isso? Pessoal, e aí, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui de um polígono é o triângulo. Vale ressaltar, lembram disso, que o triângulo, ele é um polígono, o único polígono formado por 3 lados, não é isso? Com a menor quantidade de lados. E ele, justamente por isso, ele se torna uma figura muito rígida, não é isso? Por isso que a gente utiliza muito ele, por exemplo, nas nossas construções, não é isso? Nas treliças dos telhados, assim como a gente tem lá no telhado da nossa quadra, ok? Ela é uma figura rígida, depois de montado, ela não se deforma, ok? Por isso que a gente utiliza bastante ela. Então, o triângulo, ele possui 3 lados e nenhuma diagonal, porque olha só, todo segmento de reta que for unir os vértices, ele só tem vértices consecutivos, eles formam os lados, então nós não temos nenhuma diagonal aqui. O quadrado tem 4 lados e uma diagonal por vértice. Olha só, ele tem 4 lados, mas apenas uma diagonal que sai de cada vértice, ok? O pentágono tem 5 lados. E quantas diagonais saem de cada vértice, Bárbara? Apenas 2 diagonais. Percebam que tem uma sequência nisso, 4 lados, uma diagonal, que sai de cada vértice. 5 lados, 2 diagonais saem de cada vértice. 6 lados, olha só, o hexágono é uma figura com 6 lados. E quantas diagonais saem de cada vértice? 3 diagonais. Ok? Vamos perceber que isso não é uma simples coincidência, ok? Pentágono. O pentágono, vamos analisar ele um pouco mais profundo aqui. O pentágono tem 5 lados, não é isso? Quantas diagonais saem de cada vértice do pentágono? Olha só, 2 diagonais. Não é exatamente o número de lados menos 3? 5 menos 3 é igual a 2. Então, isso serve para o pentágono e para qualquer outra figura. Percebam lá atrás. 4 lados. Quantas diagonais saem de cada vértice no quadrado? 4 menos 3. Uma diagonal de cada vértice. Olha aqui no pentágono, que é o que a gente estava lá na frente. 5 menos 3, 2 diagonais por vértice. E o hexágono? 6 lados. 6 menos 3, 3 diagonais por vértice. Ok? Então, para eu saber quantas diagonais saem... Eita, avião, peraí, vamos esperar o avião passar, né? Para eu saber quantas diagonais saem de cada vértice, basta eu fazer o número de lados ou o número de vértices, não é isso, pessoal? Porque em todo polígono, o número de lados é igual ao número de vértices, ok? Basta eu fazer o número de lados menos 3. Eu vou achar a quantidade de diagonais que saem de cada vértice. Vai, Bárbara, então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 5 diagonais, saem 2 diagonais de cada vértice, basta eu multiplicar o 5 vezes 2? Então, aqui no caso do pentágono, teriam 10 diagonais. Vamos contar quantas diagonais tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não basta multiplicar. Por quê, pessoal? Porque, olha só, vamos prestar atenção nesse vértice A aqui. As diagonais que saem do vértice A é a diagonal AD e a diagonal AC, não é isso? Só que, então, as diagonais que saem do vértice B
é a diagonal BE e a diagonal BD. As diagonais que saem do vértice C, diagonal CA e diagonal CE. Uai, mas eu já contei a diagonal CA aqui, não já? E as diagonais que saem do vértice D é a diagonal DA e a diagonal DB. Percebam que nós contamos duas vezes essa diagonal. Nós contamos ela como diagonal AC e como diagonal CA. E essa daqui é a mesma coisa, eu contei ela como diagonal AD primeiro e depois como diagonal DA. Então, na verdade, se eu só multiplicar as quantidades de diagonais que saem de cada vértice pelo número de vértices, eu vou contar cada diagonal duas vezes. Então, eu não posso fazer isso. Aí, o que acontece? Eu divido por 2. Não é isso? Para que eu conte uma diagonal apenas uma vez, para que eu corte essas repetições, tá bom? Então, no exemplo do pentágono, eu vou fazer. O número de diagonais vai ser 2, não é isso? Que é a quantidade de diagonais que saem de cada vértice, vezes um número de lado dividido por 2, para que eu não conte repetidamente duas vezes essa mesma diagonal, ok? 10 diagonais. Bárbara, mas e aí? Tem alguma fórmula que eu possa utilizar? Tem. Tem uma fórmula que a gente pode utilizar para qualquer polígono, independente da quantidade de lados que esse polígono tem, que é o número de diagonais é igual a n. N é o quê? O número de lados ou de vértices, não é isso? Lembram que eu falei que o número de lados é a mesma quantidade do número de vértices de um polígono? Então, n vai ser o número de lados ou o número de vértices, vezes n menos 3, que é o número de diagonais que saem de cada vértice, ou seja, o número de lado menos 3. Então, é o número dos lados, da quantidade de lados do meu polígono, vezes a quantidade de lados menos 3, ok? Dividido por 2. Por quê? Para que eu não conte duas vezes uma única diagonal, para que eu conte uma única vez uma diagonal. Ok? Então, a fórmula aqui, pessoal, é essa, para eu saber a quantidade de diagonais que qualquer polígono tem. Tranquilo? Aí eu coloquei dois exemplos aqui dos exercícios dos nossos livros, ok? Esse exercício número 30, ele tá na página 80. Ok? Então, vamos lá. O perímetro de um polígono regular tem a medida igual a 28,8 centímetros. Sabendo que cada lado mede 3,2 centímetros, determine. Primeira coisa, pessoal, o que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais, ok? Tranquilo. Então, se eu sei o perímetro não é a soma de todos os lados, e sei a medida de cada lado, basta eu descobrir primeiro quantos lados esse polígono tem. Não é isso? Eu preciso de saber quantos lados para determinar a letra A e, por exemplo, o número de diagonais que partem de cada vértice desse polígono. Para eu saber quantos lados esse polígono tem, eu vou pegar o perímetro desse polígono, que é a medida total desses lados, e dividir pela medida de cada lado. Não é isso? Se eu dividir a medida total dos lados pela medida de cada lado, eu vou ter 28,8 dividido por 3,2, que dá 9 lados. Então, esse polígono tem 9 lados. E aí, como que eu sei quantas diagonais partem de cada vértice? Basta eu fazer o número de lados menos 3, não é isso? Então, nesse caso aqui, olha só, esse polígono tem 9 lados. 9 menos 3, 6. Então, partem 6 diagonais de cada vértice. Letra B, o número total de diagonais desse polígono. Uai, basta eu aplicar a fórmula, não é isso? A fórmula não é número de diagonais é igual ao número de lado vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Então, vai ser 9, que é o número de lados, 9 menos 3 dividido por 2. 9 vezes 6, não é isso? Dividido por 2. 9 vezes 6, 54. 54 dividido por 2, 27. Então, esse polígono ele tem 27 lados, ok? Então, bora lá. Pessoal, Jonas deseja ilustrar as conexões entre 6 funcionários de uma empresa. Exercício 33, também está lá na página 80, ok? Entre 6 funcionários de uma empresa, por meio de um polígono regular.
Se existirem conexões entre todos os funcionários, quantas delas serão representadas? Pessoal, percebam, olha só, ele colocou lá os 6 funcionários. Se são 6 funcionários, vamos imaginar, ele pediu para a gente representar esses funcionários como um polígono regular. Qual é o polígono regular que possui 6 lados? O hexágono, não é isso? Então, representei lá esses meus funcionários como um hexágono. Primeira coisa, olha só, se for como um hexágono, eu já tenho ligações entre esses meus funcionários. Olha, entre esse funcionário aqui eu tenho essa ligação e essa. Entre esse funcionário eu tenho essa ligação e essa. Então, no total, eu já tenho quantas ligações aqui? São os lados do meu polígono, não é isso? Eu já tenho 6 ligações. Mas eu tenho como ligar esses funcionários, ou no caso do meu polígono, esses vértices aqui também, não é isso? Com as diagonais. Então, primeiro eu já tenho 6 conexões, que são os 6 lados. Depois basta eu calcular a quantidade de diagonais, não é isso? Olha só, aí eu aplicando a fórmula vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, eu tenho as 6 conexões, que são os mais as outras 9 conexões aqui, que são as diagonais, não é isso? Que vão ligar os funcionários que não estão um do lado do outro, ok? Então, o total de conexões serão 6 mais 9, 15 conexões, ok? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. É necessário que vocês refaçam os exercícios, tá? Isso é muito importante, pessoal. Não esqueçam que esses exercícios serão avaliados posteriormente, tá? Eu quero que hoje vocês façam os exercícios da página 79 e 80 e o desafio 4, ok? E qualquer dúvida estarei à disposição de vocês lá no Educaribox, tá? Um beijo!